Capítulo 141. Umbracabe. Espere, espere. Eu falo. Dalton ergueu as mãos um pouco mais alto, implorando freneticamente por misericórdia. Tiro acenou com a mão, sinalizando para Draculac retirar sua energia, e então disse: tire o capuz e a máscara. Eu sei quem você é. Vamos confirmar sua identidade primeiro. Mova-se devagar. Draculac e Corvic Knight estão observando você. Dalton permaneceu em silêncio por um instante. Então, aos poucos, baixou o capuz e tirou a máscara que cobria seu rosto, jogando-a na grama. Sua testa brilhante e calva ficou exposta mais uma vez. Só então Shiro confirmou completamente sua identidade e perguntou: Você se juntou à guilda dos caçadores? Não, murmurou Dalton. Eles vieram até mim primeiro. E eu trouxe Felix comigo. Eles estão tentando coletar energia Dynamax. Ele fez uma pausa e Shiro assentiu levemente com a cabeça. Eu já imaginava. Olhando na direção da selva pedregosa, o homem continuou: o covil Dynamax pode distorcer o espaço. Ele puxa criaturas e objetos de certas áreas para o seu vazio. Aqueles caçadores usaram explosivos para abrir fendas nas montanhas e extrair energia Dynamax de suas profundezas. Depois usaram essa energia para criar um covil e teletransportar seus alvos para dentro dele. Quais alvos? Insistiu Shiro. Dalton balançou a cabeça levemente. Eles não me contaram. Mas eles têm colecionado Pokémon e itens relacionados à história antiga. Meu palpite é que eles querem trazer algo dessas ruínas para este mundo. Eles me prometeram um ovo do tipo dragão com potencial de nível máximo como pagamento. Tiro deu uma risadinha discreta. Eles ainda não te entregaram? Dalton assentiu com a cabeça, os olhos fixos nele. Algo naquele homem parecia incrivelmente familiar, mas ele não conseguia se lembrar de quem era. Como eles me encontraram? Perguntou Shiro novamente. Um dos subordinados de confiança de um Terg veio prestar contas. Acho que o nome dele era Engi ou algo assim. Ele disse que havia alguém da Macrocosmos. Dalton parou de falar, lembrando-se repentinamente de sua operação fracassada há mais de 2 semanas no deserto a oeste de Stone Seed. Ele ficou paralisado, olhando incrédulo. Você. Você é o líder desse esquadrão especial? Ele sabia da importância daquela força-tarefa especial. Não havia a menor possibilidade de Rose deixar alguém assim à solta, principalmente durante um período crítico como o desafio da academia. Tiro lançou-lhe um olhar de soslaio, mas não respondeu. Em vez disso, disse: Vou romper essa barreira agora. É melhor você pensar em que outra utilidade poderia ter. O rosto de Dalton ficou rígido. Assim que ele começou a se inclinar ligeiramente para frente, Draculac e Corvic Knight soltaram rosnados baixos e ameaçadores, prontos para matar a qualquer momento. Você não pode sair. Dalton se obrigou a se acalmar, embora seu corpo robusto tremesse. A barreira ao redor daqui é criada por um dispositivo que absorve energia Dynamax. Ela só fica mais forte com o tempo. Você pode tentar, mas não vai funcionar. Shiro se virou para olhar para o limite da toca Dynamax, mas não deu nenhuma ordem. Ele estendeu a mão em direção a Dalton. Entregue-nos. O homem engoliu em seco. Sabia que teria que se desfazer de suas Pokébolas. Mas nenhum de seus Pokémon do tipo inseto tinha poder para mudar nada. Se ele se desfizesse delas ou não. Não importava. Não importava absolutamente nada. Ele tentou se convencer, então lentamente tirou todas as Pokébolas do cinto e as colocou na mão estendida. Em seguida, ergueu os braços novamente. Pesou. Orbete ainda estava escondido atrás de Dalton, apenas espiando com a cabeça. No momento em que apareceu, Shiro recolheu para dentro de sua Pokébola e a trancou. Após garantir as Pokébolas, ele finalmente olhou para Draculac e Corvic Knight. Um Pokémon de nível Elite e outro com força de nível de ginásio. A julgar pelo ataque anterior contra a barreira, eles deveriam ser capazes de atravessá-la. Draculac usa investida do dragão. Corvic Knight, asa aéreo. Assim que ele deu a ordem, os dois Pokémon dispararam para a frente. Um raio de luz verde azulado e uma figura escura atravessaram a névoa vermelha intensa, colidindo simultaneamente com a barreira rosa. Ambos estavam a cerca de 10 metros de distância um do outro. Com base no comportamento anterior da barreira, o ponto de impacto absorveria a energia circundante para se fortalecer, o que significaria que as bordas ficariam mais frágeis. Bom, as vibrações se propagam para cima a partir do ponto de colisão, sacudindo a barreira e avançando em direção ao topo da cúpula. Um brilho vermelho sangue iluminou-se diante de Draculac e Corvic Knight, mas a barreira não mostrou sinais de rompimento. Shiro franziu a testa e chamou Bewear, que observava à distância. Assombração. Auntir.
por trás de Beware, Haunter espiou com um sorriso diabólico. Depois de sussurrar algo no ouvido do outro, o urso musculoso rugiu, ergueu os braços e investiu contra o ponto mais vulnerável entre Draculac e Corviknight. Uma marca vermelha completa em forma de urso apareceu na barreira. De ambos os lados, os outros dois Pokémon concentraram toda a sua força em seus ataques. Mesmo assim, a barreira não cedeu. Era evidente que havia se tornado muito mais forte do que antes da batalha. E quanto tempo havia passado? Talvez uma hora, no máximo. Se não podia ser quebrado agora, em breve poderia se tornar completamente impenetrável. Tiro não tinha a menor intenção de esperar que os caçadores terminassem o que quer que estivessem fazendo e fossem embora para depois torcer para que o covil desaparecesse. Ele não sabia que tipo de confusão aconteceria se permanecesse passivo. Ele acenou para Draculac e os outros voltarem e então olhou novamente para Dalton, que estava visivelmente aliviado. Onde eles estão? E quão fortes eles são? Perguntou Shiro enquanto subia de volta em Corviknight. Ele planejava atacar primeiro, eliminar os caçadores e destruir seus equipamentos. Dessa forma, ele poderia escapar em segurança. Dalton respirou fundo e respondeu com um tom sério. Pendon, último andar da sede da Macrocosmos. Oleana estava em pé diante da mesa do presidente Rose, segurando uma pasta com as duas mãos enquanto lia em voz alta, em seu tom calmo e meticuloso de sempre. Relatórios de emergência foram enviados simultaneamente dos ginásios de Amerlock e Motostoke. Uma enorme toca Dynamax surgiu repentinamente na área selvagem norte. De acordo com a análise, é provável que tenha sido criada artificialmente por indivíduos de fora de Galar. Bom, são aqueles imigrantes ilegais presos em Uburi há alguns dias, certo? Rose estava esparramado em sua poltrona de encosto alto e almofadas grossas com as pernas casualmente apoiadas na beirada da mesa. Ele girava uma mecha de cabelo perto da têmpora com uma das mãos, distraído. Oliana assentiu brevemente com a cabeça, dobrou a pasta que tinha na mão e a colocou cuidadosamente à sua frente, com o rosto inexpressivo, enquanto continuava. Quer que eu envie uma equipe para eliminá-los? Não precisa. Rose ajustou a posição e colocou as mãos atrás da cabeça. É um problema da área selvagem, no máximo. O máximo que vai acontecer é que esses dois líderes de ginásio vão atrapalhar o controle regional deles. O que isso tem a ver com a gente? Você se esqueceu. Oliana ajeitou os óculos com uma das mãos. Tiro, da equipe especial, foi para a área selvagem do norte há 2 dias. A Rose assentiu como se estivesse se lembrando. Ele continuou a torcer o cabelo enquanto se perdia em pensamentos. Comentário. Capítulo 142. Felix. Então Rose prolongou a palavra, depois baixou as pernas e sentou-se ereto. Deixamos ao destino. Ele viva ou morra por conta própria. Depois de todo esse treinamento e com um pseudo lendário de nível elite sob seu comando, se ele morrer lá dentro, significa apenas que eu julguei mal. Ele sorriu. Até o bigode sob seu lábio se ergueu ligeiramente. Ainda tenho grandes esperanças nele. Talvez, como Leon, ele consiga lidar com tudo sozinho. Então o Leon hesitou um pouco. E quanto à equipe que havíamos preparado inicialmente? Mandem-nos para reforçar as fronteiras de Galar. Concentrem-se no porto de Uburi. Essa é a área crucial. Já que os ratos entraram, não podemos deixá-los sair. Rose juntou as mãos e apoiou o queixo nelas, estreitando os olhos. Também quero saber o quão grandes esses ratos se tornaram. Aquela maldita espada e escudo pode ter sido algo que eles planejaram roubar. Sim, senhor. Oleana guardou o arquivo e, em seguida, abaixou-se para pegar um relatório relacionado na bagunça da mesa de Rose. Com uma leve reverência, virou-se e saiu. Área selvagem do norte, Dendinamax. Na orla do deserto pedregoso, Corviknight voava velozmente pelo ar com Shiro em suas costas. Ao lado deles, Draculac segurava Dalton, que parecia ter desistido completamente da vida. O homem acabara de terminar de dar suas informações. Depois de implorar repetidamente para ir embora, Tiro ainda não o deixou partir. Em vez disso, levou Dalton consigo. Ele não acreditava que o cara estivesse mentindo. Até que o cara saísse da toca, não tinha a menor intenção de perdê-lo de vista. Segundo informações, a Guilda dos Caçadores havia instalado um dispositivo de energia Dynamax em uma montanha na extremidade leste da selva pedregosa. Os caçadores podiam mover o dispositivo a qualquer momento. Observar onde o feixe de energia vermelha se concentrava no céu era a melhor maneira de rastreá-lo. Havia mais de 2 dúzias de caçadores no total. Além do caçador G e de Renji, os demais não eram mais fortes do que o nível avançado. No entanto, outro membro da Elite 4 da área selvagem, Felix, também havia se juntado a eles. Então, 3 treinadores de nível de ginásio?
Tiro calculou em silêncio, tentando descobrir como derrotá-los um por um. Nesse instante, Dalton, tonto por ter sido sacudido por Dracolac, falou com a voz trêmula: aquele tal de Renji só tem 2 Pokémon de nível de ginásio. O Caçador G tem um Noivern e 3 Noibats nesse nível. O Felix tem 2 Pokémon do tipo Sombrio conhecidos em nível de ginásio, mas acho que ele tem 4 ou mais. Tiro ergueu uma sobrancelha, surpreso. Isso significava que, dos 3 inimigos, ele já havia derrotado um e meio na última luta? Felix é o mais perigoso, acrescentou Dalton. Dizem que ele é o segundo filho do antigo líder de ginásio de Speakemute. Ele acabou na área selvagem porque não foi autorizado a participar do desafio de ginásio. Tiro assentiu com um simples aceno de cabeça. Entendo. Dito isso, Corviknight e Dracoac voaram em direção ao seu destino. Deserto pedregoso. No topo de uma grande colina rochosa de cor acastanhada, no centro da área, o caçador G pousou em segurança, carregado por 3 Noibat. Seus movimentos eram leves e silenciosos. Os outros caçadores próximos, ocupados trabalhando no dispositivo de energia, nem o notaram. Soltando um longo suspiro, um Terge recolheu seus Pokémon para suas Pokébolas. A missão tinha sido um desastre. Até Noivern tinha ficado para trás. Ele não podia deixar os outros saberem que o tinha perdido. Ele diminuiu o passo, pensando em desculpas. Não havia como ele admitir que, mesmo 3 contra 1, ainda perdeu para aquele cara do macrocosmos. Só de pensar nisso, ele fervia de raiva. Mas agora que pensava nisso, onde estavam Renji e Dalton? Eles deveriam ter acabado com ele lá embaixo. O fracasso não foi culpa dele. Foi culpa dos seus parceiros. 2 treinadores de nível de academia, e mesmo assim não conseguiram lidar com alguém que nem sequer tinha atingido a força deles. Um Terge claramente se lembrava de que o Corvisquire daquele cara era apenas de nível avançado. O resto de seus Pokémon não podia ser muito diferente. Quanto ao Corviknight de nível de ginásio que apareceu mais tarde, não havia como aquela pressão pertencer a um mero Pokémon de nível 41 recém-chegado ao nível. Ignorando aquele detalhe suspeito, um Terge jogou toda a culpa em seus 2 companheiros. Dalton, aquele patético treinador de Pokémon do tipo inseto, nem merecia ser mencionado. E Renji, maldito seja, foi ele quem entregou o relatório da missão e, durante a batalha anterior, foi o primeiro a desaparecer. Embora o homem estivesse com ele há anos, em sua linha de trabalho, não existia confiança verdadeira. Com certeza foi o Renji, ele rosnou entre dentes cerrados, sem perceber a figura alta e magra que surgira silenciosamente atrás dele. Definitivamente Renji. E o que exatamente ele fez? Uma voz gélida e etérea emanou da boca do homem, fazendo um Terge estremecer involuntariamente. Ele rapidamente se recompôs com uma respiração profunda. Era mais um dos membros da Elite 4 de Galar, ou mais precisamente, um dos membros da Elite 4 da Área Selvagem. Um Terge ainda não entendia como essas pessoas se comparavam às de Kanto e outras regiões, mas a força deste era inquestionavelmente real. Ele precisava ter muito cuidado ao lidar com Felix. Um Tergi girou com uma fúria fingida, rugindo com toda a sua força. Felix. Engi nos deu informações falsas. Ele me traiu. Felix ergueu a cabeça. Sob o capuz, seu rosto pálido parecia quase coberto de pó. Ele olhou para o homem à sua frente e perguntou friamente: então, onde estão Renji e Dalton? A missão foi concluída. Você capturou aquele Draculac. Um Terge respirava com dificuldade. Felizmente, seu rosto estava escondido por uma máscara, impedindo Felix de ver sua expressão. Ele forçou uma resposta. Eles desapareceram. Enquanto eu estava enfrentando aquele Dracoac de nível Elite, eles. Eu não sei o que estavam fazendo. Eles ajudaram aquele outro cara. Ah, é agudo. Felix deu um sorriso significativo, voltando o olhar para os outros caçadores que se reuniram ao redor depois de ouvirem a comoção. Eles rapidamente cercaram um Terge, fazendo-lhe várias perguntas. Lord G, traição? O que aconteceu? Rei, aquele desgraçado. Eu sabia que tinha algo de errado com ele. Dalton também? Então é verdade. As vozes deles zumbiam como moscas nos ouvidos de Felix. Depois de deixá-las reverberar por um momento, ele elevou a voz e questionou com um tom cortante. Então, como é que eu vi você sendo carregado por 3 Noibat? E onde está o seu Noivern? Um Terje enrijeceu. Instintivamente, virou-se para o dispositivo Dynamax próximo, tentando mudar de assunto. Mas os caçadores ao seu redor eram muito mais sensíveis do que ele imaginava e imediatamente atacaram aquele ponto fraco. O Dynamax. Senhor, o que aconteceu com seu Noivern? Ele estava gravemente ferido? Eu tenho alguns medicamentos de cura de primeira linha, eu posso. Meu remédio é melhor. Lord G, não me diga que você deixou isso para trás.
Não ficou claro quem deixou escapar primeiro, mas no instante em que as palavras saíram de suas bocas, o silêncio tomou conta do grupo. Todos os olhares se fixaram no rosto mascarado de um Tergê, tentando desvendar a verdade por trás da máscara. No mundo dos caçadores, a força era tudo. Capítulo 143. Testim. Se um Tergê admitisse que seu Pokémon foi perdido ou morto, seria o mesmo que expor sua fraqueza para todos. Contudo, naquele momento, ele não conseguiu apresentar uma desculpa plausível. Ele queria mesmo dizer que seu Pokémon estava apenas atrasado, ou que tinha sido enviado para outra missão. Mas com certeza alguém se ofereceria para ajudar e ir procurá-lo. No Wyvern ele finalmente disse, cuspindo as palavras lentamente, ele morreu lá. Aquele desgraçado do regime armou uma cilada. Encarando os seus subordinados silenciosos, observando suas expressões pesadas e cabeças baixas, um Tergê passou por eles e caminhou diretamente em direção ao dispositivo de Inamax para inspecioná-lo. A máquina, composta por 4 pilares pretos e perfeitamente cilíndricos, ainda estava funcionando. Mas o objeto pelo qual o caçador G tinha vindo de tão longe ainda não havia aparecido. Nenhum deles tinha visto sequer um vestígio do Pokémon que procuravam. Ainda nenhum sinal disso, ele murmurou. Nesse instante, ele percebeu uma leve ondulação na névoa carmesim acima, sinalizando que alguém estava atacando o limite da toca de Namax. Youkao. Era a pradaria noroeste onde ele lutou contra Shiro. Um Tergi se virou bruscamente e gritou para a multidão ainda atordoada atrás dele. O inimigo pode estar a caminho neste exato momento. Se ele quiser escapar, terá que destruir este dispositivo. Esquadrão psíquico, esquadrão de ataque, preparem-se para a batalha. Tratem isso como se estivessem enfrentando as forças principais do macrocosmos. Ao ouvirem isso, alguns ainda pareceram inseguros, mas anos de obediência treinada entraram em ação. Mais de 20 caçadores partiram para a ação, seguindo ordens como se já o tivessem feito 1000 vezes antes. Enquanto Felix observava com uma expressão indecifrável, uma barreira psíquica cintilante os envolveu em ocultação. Asterisco, asterisco, asterisco. No céu vermelho escuro e misterioso, um feixe imponente de luz carmesim profunda destacava-se claramente no coração da região selvagem e pedregosa. Corviknight e Draculac não diminuíram a velocidade em nenhum momento enquanto voavam diretamente em direção ao alvo. Sob o brilho vermelho que cortava a escuridão, Shiro percebeu que a maior parte da água parada no campo havia secado. Estavam apenas algumas poças rasas, quase completamente eliminadas. O Pokémon do tipo água já havia aproveitado a oportunidade para seguir o curso da água de volta aos rios nas planícies abertas. Apenas alguns, feridos demais para se moverem devido às lutas, jaziam apodrecendo nas poças rasas, quase sem vida. Lá embaixo, no centro do deserto pedregoso, onde antes havia uma bacia oca, agora se erguia uma enorme colina rochosa. O feixe de energia Dynamax se rompia do topo daquele lugar. No auge, 4 dispositivos cilíndricos negros liberavam continuamente energia Dynamax, convergindo em um único feixe. Mas, estranhamente, nenhum caçador estava posicionado ao redor. Tiro imediatamente ordenou que Corviknight e Draculac parassem, e então olhou para Dalton. Mudanças tão óbvias no terreno, aliadas à aparente falta de vigilância do dispositivo, deixaram claro que se tratava de uma armadilha. Mas o homem apenas balançou a cabeça, sem entender nada. Ele também não sabia. Após pensar por um instante, Shiro fez Dalton vestir um capuz e uma máscara. Em seguida, deu instruções detalhadas a Draculac e disse: vá, leve-o lá embaixo primeiro. Veja o que realmente está acontecendo. Pega. O Pokémon deu uma resposta abafada. Dalton, pálido como papel, quis gritar em protesto, mas a rajada de ar que invadiu sua boca e nariz abafou cada palavra. Em poucos segundos, ele foi jogado contra a colina rochosa. Draculac parou a cerca de 3 metros do chão cor de terra quando uma súbita explosão de forte energia psíquica rosa surgiu perto do dispositivo. A energia disparou precisamente em direção a Dalton, que ainda estava em sua boca. Fingindo esquivar-se para cima, Draculac deixou a energia psíquica se prender às suas pernas. Então, de repente, ela atravessou a gola traseira de suas roupas, fazendo-o cair inesperadamente. A energia psíquica o envolvia fortemente. Ele não conseguia falar, não conseguia se mover. Dragão. Exatamente como Shiro havia instruído, Draculac voou em círculos ansiosos acima de Dalton, fingindo preocupação, mas sem ousar mergulhar e romper o bloqueio psíquico. Dalton parecia uma fera ferida, lutando com todas as suas forças. Mas ele estava preso dentro de uma suave rede psíquica rosa, sendo lentamente puxado em direção ao dispositivo Dynamax. Ao mesmo tempo, 4 figuras encapuzadas de preto apareceram diante da máquina.
Dois deles estavam na frente, cada um ladeado por um Pokémon amarelo parecido com uma raposa segurando colheres, Kadabra. O caçador na frente à esquerda, guiando seu Kadabra, falou com o caçador G atrás dele. Não esperava que fosse tão fácil capturar alguém. Lord G, os Pokémon desse cara podem ser fortes, mas ele mesmo parece um pouco desequilibrado. Completamente. Um Tergeu interrompeu bruscamente. Esse não é o cara. Ele não é o treinador daquele Dracoar. Ele é o traidor que eu mencionei. Ao lado dele, a figura alta e magra de manto preto ergueu a cabeça. Sob o capuz, não usava máscara. Seu rosto pálido e cadavérico parecia um cruzamento entre um vampiro e um cadáver. Ao ver a pessoa sendo arrastada, sorriu. Parece que é o Dalton. Os caçadores da frente congelaram por um instante. Ele Lord Dalton. Instintivamente, eles se voltaram para olhar para o homem alto e magro, Felix, que simplesmente retribuiu o sorriso. Todos os caçadores sabiam que ele e Dalton eram próximos. Eles eram dois dos membros da Elite 4 nesta área selvagem. Se este último se voltou contra eles como Renji, então o que será de Felix? No momento, com Terge tendo perdido seu noiver, ele era inegavelmente o mais forte entre eles. Vendo seus homens começarem a hesitar, um Terge gritou: "Parem de pensar demais. Arrastem-no para cá. Vai que ele é uma isca enviada pelo inimigo depois de ter sido capturado." "Sim, senhor." Assim que a voz soou, os dois cadabras aumentaram sua potência psíquica, puxando Dalton com mais força. Dracoac parou por alguns segundos antes de se virar e voar alto no céu. Felix deu um passo à frente, puxou o capuz e a máscara de Dalton para trás e soltou uma risadinha discreta ao ver a cabeça calva familiar por baixo. "Dalton, você é uma vergonha." O homem gemeu. A pressão da energia psíquica que sacudia seu corpo fez com que um suor frio escorresse pelo seu rosto. "Joguem-no para o lado." Felix acenou com a mão para os caçadores atrás dele e, em seguida, olhou para cima. Dracoac já havia se elevado a cerca de 50 metros acima da cabeça. Debaixo era apenas uma silhueta escura. Após ter uma visão clara da situação, Shiro não hesitou mais. "Dracoac, use pulso do dragão." "Tá." Com um rosnado baixo, o Pokémon abriu a boca, liberando um feixe concentrado de energia contra o dispositivo de energia Dynamax. Se Draco a conhecesse o Draco Meteor, Shiro teria optado por usá-lo, incendiando toda a área como um ataque tático e destruindo o dispositivo em pedaços. Unterge reagiu rapidamente. Ele liberou seus 3 Noibat e os fez lançar um pulso do dragão combinado. As duas ondas de energia colidiram no ar. O feixe azul esverdeado rapidamente sobrepujou o roxo e continuou descendo em direção ao solo. "Feliz, o que você está esperando?" Unterge rugiu a plenos pulmões. Ao ouvir o grito, Felix, que vinha observando calmamente, finalmente lançou uma Pokébola. Comentário. Capítulo 144. Tilter's Mission. A Pokébola de Felix girou brevemente no ar, depois se abriu e liberou um grande Malamar. O Pokémon parecia uma lula, mas tinha 2 pernas, o que lhe permitia andar ereto. Vários tentáculos pendiam de sua cabeça como cabelos. De cada lado do corpo havia braços semelhantes a barbatanas, cada um terminando em uma lâmina afiada como uma navalha que podia facilmente dilacerar sua presa. Malamar, use golpe baixo. Simplesmente interrompa aquele pulso do dragão. Felix deu a ordem com indiferença, parecendo não se importar muito. Obedecendo à ordem, Malamar moveu-se para o lado do confronto. Seus tentáculos cinza-azulados, semelhantes a cabelos, e suas nadadeiras se encontraram, liberando então uma estranha onda negra. Golpe baixo era um golpe do tipo sombrio que atacava usando o poder do oponente. Quanto mais forte o ataque do oponente, mais forte esse golpe se tornaria. No momento em que o feixe de energia azul esverdeado estava prestes a atingir os 3 Noibat chegando a menos de 1 metro deles, a onda negra interceptou o ataque e cresceu como um balão inflado. Ao ver a ajuda chegando, um Terge rapidamente recolheu seus Pokémon para perto de si e correu de volta em direção ao dispositivo Dynamax. Embora Malamar estivesse apenas no nível 45, a habilidade Jogo Sujo lhe deu vantagem suficiente para se manter firme contra Dracoac. No céu, o Pokémon do tipo dragão hesitou, sem saber se deveria continuar aumentando seu poder. Mas Shiro percebeu algo e gritou. Dracoac, diminua um pouco a velocidade do pulso do dragão e depois cancele-o. Esse ataque está usando o seu poder contra você. Deveria ser jogo sujo. Draco Pokémon grunhiu baixinho em resposta, e a energia em sua boca começou a enfraquecer. O golpe baixo abaixo também desapareceu, diminuindo simultaneamente. Ambos os ataques finalmente cessaram ao mesmo tempo,
deixando apenas um silêncio tenso entre eles. Só apareceram 4 pessoas, Shiro murmurou, observando a cena abaixo enquanto começava a pensar. Ele se lembrou de que havia muito mais caçadores ali, pelo menos 20. Mesmo que a maioria deles fosse de nível avançado ou inferior, ainda assim era uma força de combate considerável. Os 4 que estavam lá embaixo provavelmente eram os mais fortes do grupo. Terge e Felix estavam presentes. Mas onde estavam os outros? Tiro não conseguia imaginar onde os outros poderiam estar escondidos. Então, seus olhos se fixaram no terreno rochoso. Ele não fazia ideia de onde aquela imensidão de terra pudesse ter surgido, mas era quase certo que estivesse ligada ao dispositivo Dynamax. Em terra, Terge já havia alcançado o dispositivo e começado a verificá-lo. Sua equipe fora enviada para cá com ordens para capturar os antigos e misteriosos Pokémon escondidos sob a região selvagem de Galar. Essa gigantesca toca Dynamax permitiu que eles transportassem as criaturas do subterrâneo para a superfície, combinada com os inúmeros sinais de Pokémon do tipo ancestral que eles haviam rastreado. Terge olhou ansiosamente para o dispositivo trêmulo. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. O scanner interno já havia detectado vestígios daqueles Pokémon. Não, chamá-los de Pokémon talvez não seja preciso. Ninguém sabia ao certo o que eram aqueles seres. Assim que os capturarmos, poderemos escapar, direto para fora de Galar. Esse pensamento passou pela sua mente, pressionando-o com a mesma força que o Corviknight que circulava acima. A 12 metros de distância, Felix lançou um olhar de soslaio para o homem, depois voltou sua atenção para Dalton, que ainda estava deitado por perto. Despreocupadamente, deu um passo à frente. Para os outros, parecia que ele estava encarando o oponente no céu. Na verdade, ele estava se aproximando lentamente de um caçador que carregava uma mochila. De cima, Tiro observava Terge mexer no dispositivo Dynamax, sem ter certeza do que estava fazendo, mas logo tomou uma decisão. Não podemos esperar mais. Desçam e destruam aquela máquina. Enquanto falava, ele deu ordens rápidas a Dracolag e Corviknight. Dracolag, use pulso do dragão no dispositivo Dynamax, mas não fique atirando do mesmo lugar. Ataque por alguns segundos, depois reposicione-se e continue. Eles não conseguem te alcançar de qualquer forma. Concentre-se apenas em destruir a máquina. O Pokémon acenou levemente com a cabeça e começou a carregar seu ataque. Corviknight, fique preparado. Assim que houver uma brecha, use o cortador de ar no caçador G. Tiro acenou com a mão e o pássaro de aço voou em direção ao seu alvo. Um zumbido agudo ecoou pelo ar quando uma onda de energia foi lançada contra o dispositivo. Malamar não reagiu, mas os 3 Noibat rapidamente a interceptaram com seus próprios pulsos de dragão. Quando os feixes de luz se chocaram, a colisão se dissipou com uma onda de choque, fazendo com que os 2 caçadores próximos cambaleassem para trás. Um deles, o que carregava uma mochila, parou abruptamente ao esbarrar em alguém atrás dele. Num instante, uma força poderosa atingiu o caçador, arrancando a bolsa de seus ombros. Bom, Felix olhou para o homem que tentava pedir ajuda e o silenciou com um chute brutal. Que lixo inútil. Com um resmungo, ele olhou para o terreno amarelo terra. O chão tremia levemente. Malamar ficou ao lado dele enquanto segurava a mochila e inspecionava o conteúdo com um olhar rápido. Então, ele caminhou em direção ao Dalton caído. Entretanto, sem o apoio de Malamar, os 3 Noibat estavam visivelmente com dificuldades para manter seus pulsos de dragão. O cansaço começava a afetá-los. Eles haviam lutado com intensidade máxima por muito tempo sem descanso ou cura. Mesmo manter seus ataques agora era um esforço considerável. Feliz. Surgiu Tergi com a voz cheia de fúria, mas seu chamado foi respondido apenas por várias rajadas de vento cortantes vindas de cima. Ele se abaixou, mal protegendo a cabeça. Felizmente, seus anos de experiência em combate haviam aprimorado seus reflexos. Aqueles golpes de longo alcance e amplo intervalo quase o atingiram. Poeira e areia explodiram no ar. Ele não teve tempo de pressionar Felix novamente. Assim que se levantou, outra rajada de vento veio. Corviknight não demonstrava sinais de desistir. Batia as asas incessantemente, lançando cortadores de ar em um fluxo contínuo. Para ele, esses ataques eram pouco mais que casuais, perfeitos para suprimir e alvejar treinadores inimigos. Dessa vez, Terja não teve chance de se esquivar. O dispositivo Dynamax estava bem ao lado dele. Ele poderia tentar se esconder atrás dela, mas ela já havia sofrido alguns golpes de raspão. Ele não tinha ideia de quanto mais ela aguentaria. Enquanto a luz vermelha no núcleo do dispositivo pulsava cada vez mais forte, ele cerrou os dentes e ergueu os braços sobre a cabeça, recusando-se a se mover. Bom, bom, bom.
Uma série de explosões ecoou quando dois Pokémon altos, semelhantes a raposas e de cor amarelo escura, chamados Kadabra, saltaram à sua frente, colheres nas mãos, protegendo-o com força psíquica. Ao ver seu companheiro ser nocauteado por Felix, o outro caçador finalmente fez um movimento para ajudar o caçador G. Afinal, ele o havia seguido nessa missão. As ordens eram as mesmas. Mesmo que sua queda pudesse ser conveniente. Concluir a missão era o mais importante. Comentário. Capítulo 145. Caturin e Tetajet. Tiro não se surpreendeu ao ver os dois Kadabra correrem para proteger o caçador G. Ele já havia se preparado para a possibilidade de mais de 20 caçadores aparecerem de repente e atacarem. Aqueles dois, que não tinham tido a chance de agir até então, apareceram na hora certa. Corvick Knight pairava silenciosamente no ar com as asas firmes. O olhar de Shiro se voltou para Dracoac, que mudava constantemente de posição e atacava o dispositivo Dynamax. A nave serpenteava em torno do pilar de luz carmesim que emanava do dispositivo. Os três Noibat a seguiam de perto, perseguindo-a implacavelmente. A cada disparo de pulso do dragão, eles respondiam em sincronia e os dois ataques se anulavam. Mas era evidente a olho nu, os Noibat estavam diminuindo a velocidade. Contanto que Dracoac conseguisse lidar com os três, não haveria necessidade de lhe usar e Corvick Knight não precisaria romper as defesas do Kadabra sozinho. Tio ainda sentia que algo se escondia dentro daquela colina rochosa. Talvez os caçadores desaparecidos estivessem à espreita lá embaixo, prontos para emboscá-lo. Para garantir sua segurança, o melhor plano era eliminá-los um por um, usando a abordagem mais estável e controlada. Além disso, Felix não parecia estar em bons termos com os caçadores. Desde que bloqueou o primeiro ataque de Dracoac, o homem não ofereceu mais nenhuma ajuda. Após analisar a situação, Tiro gritou: Dracoac, pulso do dragão de fogo novamente, depois use força fantasma. Ataque o Noibat diretamente. Num instante, o Pokémon girou o corpo no ar e liberou um raio de energia azul esverdeado. Os três Noibat reagiram da mesma forma que antes, contra-atacando com seu próprio pulso do dragão. Bom, uma forte explosão ecoou como sempre, mas desta vez, Dracoac deu uma cambalhota no ar e deslizou para as sombras, desaparecendo da vista do Noibat. Os três Pokémon pareciam atordoados. Exaustos e cansados, pensaram que estavam alucinando. Viraram-se uns para os outros, confusos. Sem um treinador para guiá-los, não sabiam o que fazer em seguida. Um instante depois, uma presença fria e familiar surgiu por trás deles. Dracoac. Assim que ouviram um grito, os Noibat congelaram, corpo e mente. No segundo seguinte, uma boca espectral gigantesca, repleta de energia fantasmagórica, fechou-se sobre eles e arrancou-lhes a cabeça. Dracola cuspiu a cabeça para o lado com um gesto displicente e, em seguida, girou para frente para atacar as duas restantes. Noibat. Nossa. Os Noibats bateram as asas em pânico, aterrorizados. Mas Dracolac era rápido demais para eles. Num piscar de olhos, arrancou a asa de um deles e chicoteou o outro contra o chão com a cauda. Os três caíram, levantando uma pequena nuvem de poeira. Um Tergê presenciou a cena, mas não reagiu. Os quatro dispositivos Dynamax à sua frente já flutuavam a mais de 1 metro do chão e giravam rapidamente. Dentro do brilho vermelho quase transparente, as bases dos dispositivos revelaram dezenas de contornos semelhantes a pokébolas. Cada uma continha um Pokémon capturado com características ancestrais e tinha sua energia constantemente drenada pelas máquinas. Por fim, os dispositivos diminuíram a velocidade e gradualmente pararam de girar. Os feixes carmesins que emitiam subitamente se expandiram e envolveram completamente um Tergê. Dois Pokémon estranhos começaram lentamente a tomar forma em meio à luz. Eles chegaram. Finalmente. Eles chegaram, murmurou ele baixinho. Dentro do feixe de luz, ele não fazia ideia de que Dracolac estava avançando diretamente em sua direção, nem viu seu subordinado trêmulo por perto, desesperado para escapar. Um Tergê retirou uma caixa retangular, preta e semitransparente. Colocou um par de luvas e, em seguida, estendeu a mão para dentro do feixe Dynamax. Ali, dois símbolos estranhos, negros, com um só olho e com a forma das letras A e G, dormiam tranquilamente. Bom, não muito longe do dispositivo, Felix liberou outro Pokémon de nível de ginásio, Obstagoon, para bloquear o ataque de Dracoac junto com seu Malamar. Bom, sussurrou um Tergê para si mesmo, segurando as duas criaturas em forma de cartas em sua mão enluvada. Humanos ancestrais. Forças misteriosas além da compreensão. Poder que supera até mesmo os Pokémon lendários.
Os Unoma G estavam firmemente presos e lacrados dentro da caixa. A missão está completa. Ele pegou o item e olhou para Shiro com veneno nos olhos. Agora é a sua vez. Ele jamais imaginou que essa tarefa seria tão difícil. Ele a concluiu por um triz. Pior ainda, todos os seus 4 dragões foram devotados por aquele homem. Ao pensar em Renji, que relatou a informação e depois desapareceu, e no inútil Dalton, a fúria de um Tergi aumentou ainda mais. Se você se atrever a descer até aqui, nem pense em ir embora. Asterisco, asterisco, asterisco. Tiro não esperava que Felix, aquele que sempre ficava à beira do precipício, atacasse novamente. O homem sempre aparecia apenas em momentos críticos, mas isso por si só já era suficiente para causar problemas. Ele tinha visto claramente o caçador G pegar algo do dispositivo de Nomax. Não conseguiu identificar exatamente o que era, mas, pelo contexto, tinha certeza de que devia ser o objetivo dos caçadores. Já não importava. Velhas mágoas e novos ressentimentos vinham à tona todos de uma vez. Não havia volta. Ele tinha que acabar com todos eles. Com esse pensamento, ele parou de hesitar. Soltou a Altair e vibrava e, em seguida, deu a ordem. Corvic Knight, use a asa aérea. Mire no cadabra. Assim que terminou de falar, Shiro saltou das costas de Corvic Knight. Altair e Vibravo apanham com destreza, um de cada lado. Livre de seu passageiro, o pássaro gigante mergulhou sem restrições. Girou no ar e descreveu um marco acentuado no céu. Céu. Os dois cadabras apertaram suas colheres simultaneamente. Energia psíquica formou a barreira mais forte que conseguiram reunir. Mas ambos estavam apenas no nível avançado, apenas nível 31 e 32. Eles não chegavam nem perto da força de Corvic Knight. Talvez conseguissem conter alguns cortadores aéreos casuais, mas este era um ataque com força total. Num instante, o escudo psíquico se estilhaçou. O golpe de Corvic Knight atravessou a defesa e os cadabras foram arremessados para trás junto com os pedaços de sua defesa destroçada. Antes que um Terg pudesse reagir, o treinador atrás dele, que controlava os dois Pokémon do tipo psíquico, virou-se e correu. Um Terg permaneceu imóvel. Seus olhos frios estavam fixos no Corvic Knight que avançava. Ele não estava com medo. Sentia apenas um leve pesar por sua emboscada planejada por tanto tempo, não ter matado o treinador inimigo com um único golpe. Saiam daí! Ele gritou. O terreno lamacento subitamente se elevou e uma parede rochosa surgiu diante de Corvic Knight bem a tempo. Bom. O bico da ave, mais forte que metal, atravessou a rocha com facilidade. Mas aquele instante de hesitação foi suficiente para que um Terg recuasse para trás do dispositivo de Nomax. Ao mesmo tempo, vários Pokémon gigantes do tipo Terra emergiram do solo, 3 Erdon de cor cinza. Todos eles estavam no nível de ginásio. Comentário.